Glória a Deus. Quero chamar aqui o Fernando. O Fernando vai estar trazendo a palavra hoje. Deixa Deus te usar, irmão. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Semana do Natal, semana de celebrarmos ao nosso Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, verso 26. Verso 26. Podemos? Amém? Mais um pouquinho. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 1, verso 26, diz assim: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, e lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai bendito, queremos, Senhor, nessa noite te adorar, Pai. Queremos, Senhor, nessa noite desfrutar das maravilhas da Tua palavra, da Tua santa e poderosa lei, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja no meio do Teu povo, Pai. Senhor, eu te peço nessa noite que o Senhor nos habilite, capacite os nossos corações a reconhecer quem é Jesus, Pai, a entender quem é o Filho de Deus, a contemplar a majestade do seu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Senhor, é assim que eu te peço,
em o santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bem, antevéspera de Natal, não há como não falarmos senão do advento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao olharmos para o registro bíblico, ao vermos a forma como o Senhor agiu, interferiu e conduziu, talvez essa seja a melhor palavra, não há como nós não contemplarmos para o Senhor e não rendermos graças a Ele. Bem, se não vejamos, o texto aqui se refere, bem, no 6º mês, logo no verso 26, ele diz assim: no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Bem, que 6º mês é esse que Lucas está dizendo? Está dizendo o 6º mês de gestação de Isabel, prima de Maria, parente de Maria. Como assim, Fernando? Por que uma coisa tem a ver com a outra? Vejamos, o capítulo 1 começa com Lucas narrando a gestação de João Batista. E o pai de João Batista, Zacarias, recebe a notícia quando ele estava servindo no templo. Zacarias era um sacerdote. E no momento do seu serviço sacerdotal, no momento do culto, do oferecimento de sacrifício ao Senhor, o anjo do Senhor, o próprio Gabriel esse significa mensageiro, aquele que recebe a mensagem diante do trono de Deus, que do trono de Deus recebe a mensagem e envia. Zacarias recebe essa mensagem. Zacarias se espanta e duvida. Duvida, como assim? Porque a pergunta de Zacarias é: como isso, anjo? Como isso, Senhor? Como isso? Eu já sou velho, minha mulher já é velha. Do tipo, cara, você está falando, mas eu não estou acreditando não, porque aqui já estou aposentado. Interessante, né? O anjo do Senhor vem e fala: olha, porque você duvidou, você não vai falar, sua boca vai ficar muda, até que o menino venha a nascer. E de fato, foi o que aconteceu. De fato, Zacarias só voltou a falar no momento em que ele confirmou o nome do menino já nascido, sendo apresentado no templo do Senhor. Quando foi perguntado: qual será o nome da criança? A mãe diz: João. Mas João, a tradição era o nome da família, né? Zacarias Júnior, ou o nome do avô. E naquele momento, Zacarias confirma: não, é João, porque o Senhor mandou. Bem, quem é João no meio disso tudo? João é o cumprimento da profecia de Isaías, quando diz que haverá uma voz que prepara o caminho para a vinda do Messias. E de fato se cumpriu. O 6º mês de gestação de João Batista, o mensageiro do Senhor vai até Maria. Maria, a moradora de uma vila na fronteira da Palestina, lugar de suburbano, lugar de gente desprezada, lugar de gente desfavorecida, final de linha de ônibus, sabe? Nazaré, norte da Palestina, região literalmente desprezada pelos judeus. Pode alguma coisa vir de Nazaré? Já foi perguntado isso? Pois é. Maria recebe essa mensagem e notem vocês que Maria fica surpresa. Como assim? Como assim? Eu ficar grávida? Mas eu sou virgem. Maria fica atemorizada.
Maria teme. Teme porque uma mulher solteira, grávida, naquele momento ali, em que a lei de Moisés manda executar quem é adúltero, ela corria risco de vida, risco de morte, por apedrejamento. Maria temeu. Maria também ficou curiosa. Bem, se o próprio Deus mandou essa mensagem, mandou esse aviso, como é que é? Repare a forma diferente de perguntar a mesma coisa de Zacarias para Maria. Zacarias fala: como é que é isso? Eu já sou velho. Não tem como. Já Maria diz: como é que vai ser? Tá, que vai, mas como? Eu não conheço homem. Como é que é isso? Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, para a igreja do Senhor, é que quando o Senhor chama, quando Ele estabelece uma missão, devemos nós sermos submissos, como Maria foi. Não como Zacarias. Zacarias duvidou. Maria foi submissa. Maria reconheceu que aquela era a voz do seu Senhor. E por isso ela acatou a ordem com reverência. Por isso que ela termina essa conversa dizendo: que se cumpra em mim conforme, que se cumpra em mim a tua vontade. Bem, daí vem um anjo e diz: salve agraciada. E Maria se espanta com essa saudação. Como assim? Agraciada por Deus? Por quê? Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava isso. Olha como Lucas teve esse cuidado de narrar os acontecimentos. Maria ficou preocupada. Como assim? O mensageiro do Senhor vem aqui na minha frente, pessoalmente. Bem, o que o anjo do Senhor lhe diz? Não tenha medo, Maria. Não tema. Você vai receber uma missão da parte de Deus, mas não tema. Isso é um princípio. Isso é uma máxima do Evangelho do Senhor. Uma máxima do nosso Deus. O nosso Deus, Ele nos envia. E ao nos enviar, saiba disso. É Ele quem garante. Não se preocupe. Não tenha medo. Porque você foi abençoada por Deus. Mas que bênção é essa, né? Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse momento, o Senhor manda dizer o nome dessa criança. Na cultura judaica, o nome tem um peso, tem um significado muito grande, porque o nome significa quem é a pessoa. É diferente na nossa cultura. Meu nome é Fernando. O significado da palavra Fernando não diz quem eu sou. Né? Eu nem sei, nem lembro agora o que quer dizer Fernando. Sei lá, míope. Não sei. Se for isso, acertou. Mas se não for, se Fernando significar louro dos olhos azuis, não sou, errou. Errou feio, errou forte. Mas na cultura hebraica, o nome aponta para quem a pessoa é de fato e de verdade. Notem vocês, o anjo do Senhor manda a mensagem do próprio Senhor para Maria e diz: o nome será Jesus. Ponto. Fim de conversa. O Evangelho de Lucas não relata, mas houve conversa semelhante com José, com aquele que estava prometido para casamento com Maria. Esse relato nós encontramos em Mateus. Vamos lá em Mateus capítulo 1.
Não vou ler a genealogia toda. Aí é maldade, né? Senão a gente não acaba hoje. Capítulo 1, verso 20. Vejam bem. Vamos entender que momento é esse aqui de José. Maria chega, Maria sua noiva. Quer dizer, já era esposa, mas estava naquele período de preparo. Na cultura judaica não existe namoro, noivado. Existe casado e não casado. Tá? Existe o período de a pessoa estar prometida para outra, mas é o período de preparo, é o período de arrumar a casa e arrumar para casar. Não tem muita enrolação com isso. Enfim, a sua prometida vem e avisa, ó, tô grávida e é do Espírito Santo. Homens, difícil ouvir uma dessas, né? Difícil, vamos falar a verdade. Chegar assim, tua noiva, ó, tô grávida, não foi você que fez. Complicado, né? Mateus 1, verso 20. Enquanto ele, José, refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Notem bem, quando ele dá essa atenção para a origem de José, ele está dizendo o seguinte, ó, você é filho de Davi. Quem foi Davi? Davi foi um homem segundo o meu coração, né? Então, você também, seja segundo o meu coração. Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21. Ela dará à luz a um filho, e você, notem bem, para Maria diz, ó, o nome do menino vai ser Jesus. O anjo do Senhor vira para o pai e diz, ó, e você porá o nome de Jesus. E dá um bom motivo. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Bem, com isso eu preciso dizer o que significa a palavra Jesus. Jesus no hebraico significa a salvação vem de Yahvé, ou Yahweh. Não se sabe a pronúncia do nome, do nome do Senhor que está referido na aliança mosaica. Alguns chamam de Jeová também. É a mesma pessoa. Estamos falando do Deus Criador, Senhor dos céus e da terra, aquele que estabeleceu uma aliança com o seu povo. E ele vem e anuncia: o nome do menino será a salvação vem de Deus. Notem vocês, Deus estabelece princípios, e princípios que são eternos. Primeira coisa, bem, hoje temos mais homens que mulheres. Que coisa. É porque é para nós mesmos essa mensagem, tá? Ah, tá falando de Maria, tá mandando para... Pois é, sabe, Deus tem um princípio com a paternidade, com o papel masculino no seio da família. Para a mãe, para Maria, Deus falou, olha, você é abençoada, você vai gerar uma criança gerada pelo próprio Deus. Você é abençoada. Deus trata diferente as mulheres. Deus não trata nós homens como trata as mulheres, porque está na nossa natureza. Se ficar de muito a gente não, né? E aí vem o anjo do Senhor, a mensagem de Deus para o homem, e fala o seguinte, olha, você vai pôr o nome nele, você vai dizer para que ele veio. E ele veio para ser a salvação de Deus para o seu povo. Sabe, Deus estava dizendo o seguinte, olha, o verbo de Deus se fará carne e habitará no meio de vocês. Mas você, figura paterna, é quem vai criar desde menino, desde sua infância.
ensine a missão que ele terá. Seja você pai, seja você aquele que pega seus filhos e instrui no caminho, porque teu filho tem missão comigo. Interessante, né? Como assim teu filho? Mas é Deus, é o Filho de Deus, e é Deus. Sim, sim. Eis o mistério de Deus no advento de Jesus. Jesus é Deus. Jesus é totalmente divino. Ele é 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Como assim? Bem, algumas linhas de pensamento diziam que Deus é homem de forma distinta, é Deus, mas com a figura de homem, é tipo um Ghost, e não. Ele é totalmente homem, ele se fez carne como nós, ele sangrou, ele chorou, ele teve dor, teve fome, teve sede. Isso é a carne, isso é homem, e totalmente Deus, divino, perfeito. E o anjo do Senhor vem e diz: olha José, o nome desse menino será Jesus. Do Senhor vem a salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Notem vocês, aqui o anjo do Senhor já estava anunciando: olha, esse menino não tem pecado. Não tem pecado, não será concebido em pecado. Sua natureza é divina. Voltamos para Lucas. Verso 31. Diz: você ficará grávida e dará à luz a um menino. Sim, porque Jesus é homem, é um ser humano. Foi da soberania de Deus decidir que Jesus viesse a passar por todas as etapas da vida de uma pessoa. Ele poderia muito bem aparecer como ele fez com Adão, que já formou Adão homem adulto. Poderia, mas Deus quis que Jesus passasse por todas as etapas da vida. Amém? Deus resolveu submeter Jesus a todo o processo natural de formação de um homem. Jesus tem corpo, Jesus tem alma, Jesus tem espírito. Verso 32. O anjo do Senhor diz a Maria: como será Jesus? Diz: este será grande. Notem você, o mesmo mensageiro que anunciou a Isabel a vinda de João Batista, disse que seu filho João será grande entre os homens. Ou seja, o anjo do Senhor colocou ali um critério, uma comparação. Entre os homens ele será grande, mas quando diz de Jesus, diz de forma absoluta, não diz somente entre os homens, diz que ele é grande. Grande sobre o quê? Sobre tudo, ele é grande. Verso 32 ainda: será grande e chamado Filho do Altíssimo. Quando diz Filho do Altíssimo, ele está aqui dizendo: olha, está sendo cumprida hoje a profecia de Daniel, está sendo hoje cumprida a profecia de Isaías, cumprida a profecia de que do trono de Davi se levantará um rei que reinará para todo sempre. Profecia de Isaías, que da virgem será gerado aquele
que irá reinar para todo sempre, que estabelecerá o reino de Deus. Sim, meus irmãos, quando olhamos para a mensagem do Senhor a Maria, nós precisamos entender: Jesus veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento da palavra do Senhor. Por isso, saibam vocês, nosso Deus tem compromisso final com a sua própria palavra. Por isso, que quando Ele promete, Ele cumpre. Vocês estão muito calados hoje. É que falou que não vai ter cedo ano novo, acho que o pessoal ficou meio triste, pastor. Filho do Altíssimo, Jesus já nasceu filho de Deus, porque Ele é o próprio Deus. E quanto a nós somos filhos de Deus? Sim, mas nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Só podemos ser filhos de Deus através de Jesus, pelos méritos de Jesus. Aí que vem o ponto. Mas o que Jesus fez de tão assim para Ele merecer? Para Ele merecer ser o elo da humanidade para com o Criador, para com Deus Pai. Ô Fernando, está confuso isso? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Está falando de 3 pessoas? Não, estou falando de uma só. O mistério da revelação divina aponta que o nosso Deus é trino. Ele se manifesta em 3 pessoas distintas: o Pai, o Criador, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas esses 3 são um só. São um só. Nós não adoramos a 3 deuses. Nós adoramos a um só Deus, que se manifesta como Criador, que se manifesta como Salvador e que se manifesta como Espírito Consolador. Amém? Glória a Deus. Estamos aquecendo. Bruno chegou. Rei sobre o seu povo. Esse é o anúncio de Jesus. Aquele que reina sobre o seu povo. Mas notem vocês que, bem, as profecias do Antigo Testamento já apontam que ele foi desprezado pelos seus. Os seus não o quiseram. E agora, essa aliança não é mais restrita a um único povo. Não é mais restrita ao povo judeu. Agora essa aliança é de todos aqueles que o receberam. João diz isso de uma forma muito clara. Entre João e Fernando, é melhor vocês ouvirem João. O Verbo estava no mundo e foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não os receberam. Mas, bendito seja Deus, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A saber, aos que creem no seu nome. Jesus. A salvação do Senhor se chama Jesus. E a todos aqueles que nele creem também serão chamados de filhos de Deus. E ele reina sobre o seu povo, sobre aqueles que são dele. Da descendência de Davi.
Notem, isso é promessa do profeta Samuel. Está lá em 2 Samuel 7. Depois você leia. Quando diz que o trono de Davi haverá aquele que reinará para todo sempre. À primeira vista, que é o que os judeus interpretam, diz que o trono de Davi sempre terá sucessão. Mas a revelação do Senhor, né, o que essa promessa que foi feita aqui, bem, Paulo explica bem melhor em Gálatas, dizendo que a descendência dele, de Davi, do descendente de Davi, não significa que serão vários, até porque se olharmos para a descendência de Davi, olha, depois de Davi o negócio foi feio, foi complicado. Da descendência de Davi virá aquele que reinará sobre o seu povo para todo sempre. Rei e Senhor de Israel, mas de Israel espiritual, do seu povo, da igreja do Senhor. Por isso que nós somos o povo da nova aliança. Nós não necessariamente somos descendentes de Abraão sanguineamente, mas somos enxertados na sua descendência através de Jesus Cristo. Isso é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus. Esses são a igreja do Senhor. Verso 32 e 33, lá de Lucas 1. Vamos voltar. 32, ainda estou aqui, né? O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Casa de Jacó, uma outra forma de dizer aliança do Senhor, povo de Deus. E o seu reinado não tem fim. O reino do Senhor Jesus é eterno. O que João viu na cidade santa, que Isaac cantou aqui, foi a realização, a plena manifestação do Filho de Deus. Para Deus o tempo não é como o nosso. Para Deus a linha do tempo ele vê de cima. Para ele já está consumado. Então Maria disse ao anjo: como é que vai ser isso? Eu sou virgem. O anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você. Essa expressão aqui, virá sobre você. O Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo irá pairar sobre você. É a mesma expressão de Gênesis 1, quando diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe, não é à toa que Deus falou dessa maneira. Deus falou assim porque em Gênesis 1 nada havia, e o Espírito Santo e o Espírito de Deus pairava. Quando ele diz isso, o Espírito Santo irá pairar sobre você, descerá sobre você, ele está fazendo um paralelo com a criação, dizendo: olha, Jesus é aquele que vem para fazer tudo novo. Tudo novo se fará em Jesus Cristo. Quando olhamos no Apocalipse, na parte final, quando João contempla a cidade santa, a nova Jerusalém, novos céus, nova terra, criado em quem? Em Jesus. Mas isso para nós ainda não aconteceu, né? Ainda não, o Senhor ainda não buscou a sua igreja, mas Ele já faz tudo novo.
naqueles que o recebem como Senhor, como Mestre, como Salvador, como aqueles que reconhecem que dele, Jesus, vem a salvação. Meu Deus, a hora. Quem é de fato Jesus, meus irmãos? Quem é de fato Jesus? Deixa eu falar quem ele não é, para nos ajudar. Porque a gente, muitas vezes, bem, nós somos um país cristão, mas se perguntarmos para muita gente boa por aí, quem é Jesus? O pessoal vai gaguejar, vai dar um somebody love, vai dar uma volta, vai falar e não vai dizer muita coisa. Infelizmente, somos um povo, uma nação cristã que pouco foi discipulada para de fato ser cristão. Digo Brasil. Então muita gente confessa, não, Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus Jesus é para salvar, né? Salvar do quê, cara pálida? Hã? Bem, primeiro eu quero dizer, Jesus não é somente um ser humano. Por que eu digo isso? Porque existem religiões, existem seitas que apontam Jesus como somente mais um homem, um profeta, um agitador qualquer. Também dizem que Jesus é somente um ser divino. Não, heresia isso a propósito. Heresia, que Jesus se fez carne. Jesus são duas pessoas. Não, também não. Existe o Cristo, a parte divina e a parte humana, que quando Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer que a parte divina pulou fora e deixou ele morrer? Não. Jesus é totalmente Deus. Jesus é totalmente homem. Jesus existe não no momento da concepção no útero de Maria. Jesus existe desde a fundação do mundo. O que aconteceu no ventre de Maria foi que o verbo de Deus, ou seja, a ação de Deus, verbo é isso, é ação. A ação de Deus encarnou, se fez carne. Para quê? Bem, o pastor Leandro começou o culto aqui falando de Levítico, né? Falando da lei de Deus, da lei do sacrifício, da expiação de pecados. E no Levítico, diz de forma clara, olha, para expiação de pecados, é preciso haver sacrifício. Sacrifício de um animal puro. A melhor forma de explicar isso, eu digo que está na carta de Paulo aos Romanos. E aí sim nós entendemos quem é Jesus. Porque começa a pergunta, né? Jesus veio para me salvar. Me salvar do quê? Estou perdido, mas eu ia morrer. Da onde? Por quê? Como? E aí muita gente boa fica, não sei, né? Por quê? Porque eu aprendi com minha mãe. Que aprendeu com a mãe dela? Que aprendeu com a mãe? Bem, sabe onde eu quero chegar, meus irmãos? Eu quero chegar aqui com vocês para a gente entender que precisamos ser uma igreja com maturidade de fé. Precisamos ter respostas prontas para questionamentos necessários, que gente honesta vai vir perguntar, você serve a Jesus, por que Jesus é seu Salvador? Romanos 5, vamos lá. Vamos entender por que Deus precisou se fazer homem, precisou encarnar. Romanos 5, verso 12.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, epa, como assim por um só homem entrou o pecado no mundo? Sim, por Adão entrou o pecado no mundo. Adão era nosso representante federal. O termo é esse. Representante federal da humanidade. Só havia Adão. Nossa, ficou feio isso, desculpa. Só existia Adão. Ficou péssimo. Me perdoe. Nossa. O nome disso é cacofonia, tá? Só existia Adão. Credo. Foi mal. E Adão desobedeceu ao Senhor. E a desobediência de Adão fez recair sobre ele o juízo. Porque para toda ação existe uma consequência. Para a ação da obediência existe uma consequência. Para a desobediência havia uma consequência. Adão foi desobediente. Não coma desse fruto. Me obedeça. Essa foi a ordem de Deus. A questão não era a fruta. Se era jaca, pera, manga. Não importa. O que importa era a ação. A ação é obedece. Por quê? Obedece, cara. Interessante, né? O coração de Maria nessa hora, né? Veja só. Você vai ficar grávida. Ai, meu Deus. Tá bom. Viu? Coração prestativo. Por isso que ela foi agraciada. E eu estou dando uma volta, né? Mas o texto é esse. Você foi agraciada. Você é bem-aventurada. Deus encontrou em Maria um coração submisso à vontade de Deus. Adão pecou. E pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos somos descendentes de Adão. E por sermos descendentes de Adão, pecamos. E se pecamos, sofremos a consequência desse pecado, a morte. Não a morte física, mas a morte eterna. Verso 18. 5:18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça e sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Entenderam isso? Deus se fez homem para viver uma vida plenamente humana e plenamente obediente ao Senhor. E plenamente obediente ao Senhor, ele foi conduzido à crucificação. Ora, até quem julgava ele apontou: olha, eu não vejo culpa sobre esse homem. É ou não é? De fato, não teve. Mas que ato de justiça foi esse? Bem, o salário do pecado é a morte. Como quem não pecou levará sobre si essa morte? Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus se deu como sacrifício, como um cordeiro perfeito, para que ele fosse a expiação, o perdão de nossos pecados. Amém, meus irmãos? Tudo bem? Morri? Não. Será que é a bateria, pastor? Não? Então vamos embora. Jesus se fez homem. Deus se fez homem. Por amor. Por
porque amou, porque ali estava o caminho para que houvesse reconciliação com a sua criação. Através dele, sermos chamados filhos de Deus. O verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Sabe, minha hora já deu. Eu quero terminar aqui com vocês dizendo que Jesus, bem, semana do Natal, nós precisamos celebrar verdadeiramente o nosso Senhor. Precisamos celebrar a vinda dele. Ai, mas não foi em dezembro, isso é festa pagã. Ah, deixa essa gente chata pra lá. Por mim tinha Natal toda semana, de janeiro a janeiro. Pô, imagina, de janeiro a janeiro, rabanada, tender, chester, pô, coisa linda, cara. Maravilhoso. Só comemorando. Viva, oh, Jesus é meu Salvador, vamos assar um peru aqui. Claro, por que não? Por que não? Sabe, a vinda do nosso Senhor exige de nós resposta. Sabe, por que eu digo isso? Ser alheio, ser indiferente com a manifestação de Deus, de vir até, de se fazer como um homem, de se humilhar. Isso é uma posição humilhante, vamos ser sinceros. Deus soberano, criador de todas as coisas, assentado num alto e sublime trono, como fala Isaías, visse passar por homem, tem necessidade, fome, necessidade de defecar. Isso é humilhante. Para quem ele é, isso é humilhante. Ter sono. Jesus na tempestade no barco e ele dormindo. Tá cansado pra caramba. O barco lá, o pessoal pensando que vai morrer e Jesus dormindo. Isso é muito cansaço. É uma posição que o Deus criador de todas as coisas não precisaria passar. Mas se submeteu por amor. Se submeteu por mim, se submeteu por você. Sabe, o que Deus nos chama hoje é para crermos verdadeiramente, crer que Ele, próprio Deus, se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Por que Ele ressuscitou? Porque Ele é Deus, porque Ele é o autor da vida. Sendo o autor da vida, toda autoridade já lhe foi dada nos céus e na terra. Autoridade, poder, domínio em suas mãos. Aí, ó, letra de música. E Ele ressuscitou como selo, a ressurreição de Jesus em forma corpórea. Jesus não ressuscitou em espírito, meus irmãos. Quando Ele reencontra seus discípulos, que Tomé fica, não acredito, só vou acreditar se eu tocar nas suas chagas. Tomé vai e mete um mãozão na mão de Jesus. Era carne. Glorificado, mas em carne. Olha, meus irmãos. Creia nele. Creia no Senhor Jesus. Porque através de Jesus é que as nossas orações são respondidas. Deus só ouve a sua oração pelos méritos de Jesus, sabia? Porque Jesus é merecedor. Jesus pagou o preço que era meu, que era seu. Interessante, né? Essa palavra nos chama a um arrependimento. Porque precisou Deus se fazer homem para pagar preço de uma dívida que era minha, o meu pecado. Ele que levou a condenação
E eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender do meu pecado, da minha rebeldia contra Deus, porque eu sou um filho de Adão. E ao me arrepender, eu me volto para Ele. Eu respondo a Ele dizendo: você pagou a minha dívida, eu sou seu. Eu não pertenço mais ao pecado, eu pertenço ao autor da vida, aquele que pagou a minha dívida. E assim, nos rendendo a Ele, viver como Ele. Viver como Ele. Jesus disse: se eu sou o Senhor e Mestre de vocês, e o sou, me imitem. Vivam o estilo de vida que eu proponho a você. Qual é o estilo de vida dele? Sermos pequenos cristos, sermos imitadores dele, vivermos segundo a sua vontade, vivermos segundo a sua soberana vocação. Amamos ao Senhor e expressamos o nosso amor vivendo como Ele viveu. Precisamos amar o nosso Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e que sigamos com Ele por toda a vida. Não dá para brincar de igrejinha. Se somos dele e acabou. Eu gosto de brincar assim, né? Pô, você já viu um Fusca bater num caminhão e você conseguir alinhar o Fusca da mesma forma como era antes de bater no caminhão? Para mim é a mesma forma quando Jesus nos encontra. Depois que somos encontrados por Jesus, depois que somos dele, não tem como voltar a ser como era antes. Se está voltando a ser como era antes, meu irmão, está faltando alguma coisa nesse processo aí que chama-se encontro com o Senhor. Enquanto você não é encontrado pelo Senhor, não tem como a sua natureza não mudar. Que sigamos Ele por toda a nossa vida, que vivamos uma vida, diz a camisa do Isaac, né? Cartas vivas de Cristo, anunciando a tempo e fora de tempo a boa notícia da salvação. Que boa notícia! Bem, Deus se encarnou no ventre de Maria, virou homem e sem pecado nenhum pagou o preço do pecado, que era meu, que era seu, que era nosso. Saiba, não basta viver uma crença, não basta seguir uma crença. Seguir uma crença, como assim, Fernando? Eu venho aqui no culto, eu canto, eu dou oferta. Isso é viver uma crença. Faz parte da sua rotina, no momento da sua semana, participar de um ritual religioso. Isso não te salva. Sinto muito por te dizer isso. Crença não salva ninguém. O que salva é a transformação de vida através de Jesus Cristo. Eu quero terminar fazendo a seguinte pergunta para você: em que Jesus você crê? Qual é o Jesus que você crê? Será que é aquele Jesus olho azul, nariz comprido, cabelo fino, comprido, aquela cara de italiano que não tem nada a ver com o nascido na Palestina? Não tem nada a ver. Ou o Jesus que você crê é o Jesus de Apocalipse 1:4, que está sentado no trono, que reina para sempre, que tem todo o poder e autoridade em suas mãos. Aquele que é digno de romper os selos da história, diz lá em Apocalipse 5. Quem é digno? É o Cordeiro, aquele que foi morto, mas hoje vive e venceu.
Apocalipse 5 diz exatamente isso. O único que é digno de romper os selos da história, o único que tem o controle total de toda a história, chama-se Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. E eu quero terminar aqui com vocês com a mesma oração que Paulo fez à igreja de Gálatas. Desejo do meu coração é que assim como Cristo foi gerado no útero de Maria, Paulo fala em Gálatas: eu clamo, eu sofro dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em nós. Que Cristo seja formado em tua vida. Como assim, Fernando? Que você se amolde a Jesus Cristo. Que você verdadeiramente se torne um filho de Deus, um pequeno Cristo, aquele que tem Jesus como Senhor, como Mestre, aquele que tem a sua vida sujeita a Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te exaltamos, nós te adoramos, Jesus. Queremos, Senhor, reconhecer a tua glória, reconhecer a tua majestade. Queremos, Senhor, nos render a ti e dizermos que somos teus, Pai. Somos teus, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela obra perfeita que o Senhor cumpriu na cruz do Calvário, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor quis moê-lo, foi do agrado do Senhor. Oh Deus, Senhor, a cédula de dívida, a promissória de dívida que era nossa, o Senhor pagou. E por isso nós nos rendemos a Ti e declaramos nesta noite que somos Teus, pertencemos a Ti, Pai. E como Maria respondeu, nós, Igreja do Senhor, queremos te responder: cumpra-se em nós, segundo a Tua vontade, Pai, para que vivamos para a glória do Teu santo nome, Jesus. Para que vivamos, Senhor, segundo os Seus ensinamentos, Pai. Mas não somente isso, para que vivamos anunciando a Sua boa nova, para que daqui se levante homens e mulheres, Pai, que Te amem acima de todas as coisas e que entendam o chamado do Senhor para a Sua igreja, Pai. Senhor, queremos anunciar a Sua salvação a tempo e fora de tempo, Senhor. Enche os nossos corações com fervor e desejo, Senhor, de anunciarmos a Tua verdade por onde quer que nós formos, Pai. Senhor, é o que eu Te peço em o santo nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pastor Leandro, por gentileza.